Hebreus capítulo 11, versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Lê comigo agora. Da fraqueza tiraram o quê? Forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Diga graças a Deus. Então, o que ele fala aqui para nós, e que vai nos ajudar, é que da fraqueza eles tiraram o quê? Forças. Quem já se sentiu fraco? Todo mundo, todos nós, porque somos seres humanos, que não tem nenhum super-homem, nós não somos robôs. E muitas vezes, quando passamos por lutas, o nosso eu, nosso lado humano se sente como? Fraco. Mas aí, irmãos, que é nesta hora que a gente tira forças que a gente nem imaginava. É essa hora que você está passando por uma luta que você tira força. Porque Deus jamais vai deixar você passar por aquilo que você não possa primeiro suportar e depois vencer. Amém? Então, nessa hora que você passa por uma luta e o seu corpo se sente fraco e você pensa que está fraco, então é nessa hora que você consegue tirar força. É a melhor hora para tirar força. E muitas vezes tiramos força da onde nós não imaginávamos. Amém? Por quê? Porque Deus está conosco. Então, o que você tem que entender? Que mesmo você se sentindo fraco, é agora, aí você tem que crer. Porque uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é o que eu creio. Então você tem que crer que essa hora você vai tirar a maior força que você nunca viu na sua vida. Você tem que crer. E você tem que reagir. E aí você vai ver, e depois, quando você tirar essa força, lidar com o problema, vencer ele, depois você vai falar com as pessoas: olha, eu tirei força da onde eu achava que eu não tinha, eu tirei força da onde eu nem imaginava, mas é assim, amém? Por isso que ele diz aqui que os heróis da fé tiraram da fraqueza, tiraram forças. Como, por exemplo, nós podemos ver como exemplo, vou pedir para você abrir em Juízes capítulo 6, o exemplo de Gideão. Vamos ler do versículo 11 em diante até chegar no 15. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás a Besrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Para quê? Para o salvar dos midianitas. Aqui já tem uma lição para nós. O trigo, ele tinha que malhar na eira e não no lagar. Mas por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava vivendo da maneira possível, ele estava se adaptando segundo as suas condições. E é assim que nós temos que agir. Assim, ele não parou, ele se adaptou. E é assim que você tem que fazer. Amém? Quando você surge uma luta, um problema em qualquer área da sua vida, você tem que parar a sua vida, nem a sua vida com Deus e nem de viver, de trabalhar. Se tiver que se adaptar, faça isso. O que não pode é parar. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão que? Valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Versículo 14 agora. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta, o quê? Tua força. Mas olha aqui para mim, mas Gideão não estava forte. Gideão estava se sentindo, mas Deus sabia que ele podia tirar o quê? O apóstolo Paulo disse: quando estou fraco é porque então sou.
É isso que você tem que entender. O problema é que as pessoas, elas se sentem fracos e confessam a fraqueza, né? É igual aquele exemplo daquela igreja, a pessoa, ela fica, ó dia, ó dor, ó azar. Aquele desenho que tinha. E a pessoa confessa. Aí ela está se sentindo, alguém pergunta, ei fulano, como é que você está? Ah, eu estou muito fraco hoje. E quanto mais fala que está fraco, mais vai se sentir. O apóstolo Paulo disse, quando estou fraco, eu estou forte. Então Gideão, ele estava fraco, mas o Senhor apareceu e disse para ele, vai nessa do quê? Força. Ainda no versículo 14. E livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. E ele lhe disse, Gideão disse, ai Senhor meu, como que livrarei a Israel? Veja que ele estava meio que lamentando, né? Como que livrarei Israel? Lê comigo agora. Eis que a minha família é o quê? É a mais pobre em Manassés. E eu, o menor da casa de meu pai. Ele não estava mentindo, era verdade. Mas você veja que Deus chamou Gideão, mesmo ele sendo menor, e mesmo na condição que ele estava, se sentindo o quê? Fraco. A palavra de Deus diz que Deus chama os fracos para confundir quem? Os que se acham fortes. Deus chama os que não são para confundir os que se acham que são. Assim é Deus. Assim são as coisas de Deus. Amém? Então, você acha que não pode, você está sentindo a fraqueza por causa do problema, mas é nessa hora que você tira uma força que você nem sabia que tinha. Amém? Você tira ali a força que você nem imaginava. É nessa hora. Por quê? Porque Deus está conosco. Você crê que Deus está contigo? Como cantamos, eu confio em ti. Então você tem que, nesta hora, tirar a força. Se tiver que se adaptar, faça isso. Mas tire força. Creia que nesse momento de fraqueza, de doença, de enfermidade, do diagnóstico médico, seja qual for, você pode, você consegue. Nós podemos, nós conseguimos. Amém? Então não olhe para as circunstâncias. As circunstâncias mostram talvez o sintoma, a doença, o diagnóstico que saiu do exame, o problema familiar, o problema no casamento, ou o problema financeiro, que são as dívidas, que são as dificuldades financeiras. As circunstâncias mostram a situação do país, né? O desemprego, e a inflação aumentando, as coisas se complicando cada vez mais para o brasileiro e para o mundo, porque o problema não é só no Brasil, o problema é mundial, não é só no Brasil. Mas é nessa hora que nós cremos que mesmo sendo menor, mesmo aparentemente sendo mais fraco, mesmo assim nós tiramos forças para vencer a doença, o problema financeiro, o problema na família, e seja qual for o tipo de problema. Amém? Agora você tem que crer. Porque depois que Gideão falou isso, aí Deus falou para ele juntar o povo, ele juntou uma quantidade de pessoas muito grande, só que só sobraram 300 pessoas com Gideão. Você vê que Deus não trabalha com quantidade, mas com a qualidade, aqueles que creem. Amém? E com os 300, com Gideão, eles conseguiram vencer a batalha e ganhar. Amém, irmãos? Você vai ganhar também. Agora você tem que crer que mesmo, não importa o que você sente, o que importa é que você pode tirar força daí. Não fique falando para todo mundo, eu estou fraco, eu estou doente. Quanto mais confessa o problema, mais teu corpo vai entender isso. Eu vi uma pessoa falando, achei isso maravilhoso, falando a respeito de coisas emocionais, para quem tem depressão, por exemplo, ou qualquer outro tipo de transtorno emocional. A pessoa, porque isso começa na mente, e vai para o emocional. O pensamento age nas emoções.
Eu sinto o que eu penso. Amém? Então a pessoa, se ela pensa só em tristeza, depressão, coisas ruins, ela sente. E aí ela fica sofrendo com isso. Então eu vi uma pessoa da área da medicina, não sei se era psiquiatra ou psicólogo, mas disse assim: olha, se você não está conseguindo mudar a chavinha na tua mente, porque quem vive isso é difícil, porque é um bombardeio de pensamentos negativos. Quem já viveu isso? É um bombardeio de pensamento negativo. Então ela falou assim: então o que você faz? Então começa com o teu corpo a reagir de uma maneira como se você estivesse vivendo prazeres, descanso, passeio. Então começa a reagir com o teu corpo, porque aí o teu corpo vai mandar o código para a mente. Porque na verdade é o contrário, é a mente que manda o código para o corpo. É a mente que tem que pensar: está tudo bem. Porque quando você sente um sintoma, seja qualquer área da sua vida emocional, você tem que na tua mente falar: está tudo bem. Eu não vou ficar assim, mandando para o corpo. Eu vou ficar curado, não vou ficar doente, eu vou prosperar, vai dar tudo certo, amém? Então a mente manda um comando para o corpo, então, reagir como se estivesse tudo bem. Mas eu não estou conseguindo, porque eu só penso em coisa negativa. Então começa a fazer o contrário. Eu achei isso maravilhoso. Então reage ao contrário. Então faça coisas como se estivesse tudo bem. A mente está negativa, falando que está tudo mal, mas você vai, passeia, faz atividade física, claro, vem para a igreja. Então o teu corpo vai começar então a mandar o comando para a mente, dizendo que está tudo bem. Não sei se você entendeu, mas isso é maravilhoso. Porque na verdade é minha mente que tem que pensar: está tudo bem, mas se ela não está conseguindo, então eu vou fazer com o meu corpo. Por isso que o pessoal fala, irmãos, que a melhor coisa que tem é a atividade física. Entrar numa academia, hoje em dia, fazer atividade física numa academia, ou quem tem um prédio, em casa, é prescrição médica. Hoje em dia todo médico pergunta: está fazendo atividade física? Não está, começa a fazer. Não é pecado. Então a pessoa que a mente está lá toda negativa, ela entra numa academia, começa a fazer uma atividade física, seja correr, seja andar num lugar, então o corpo está reagindo, começa a mandar mensagem para a mente que está tudo bem. Aí a mente começa a entender isso. Então o que é isso? Da fraqueza, tirar o quê? Força. Gideão disse: eu sou menor, eu sou mais pobre, e ele era. Mas Deus disse para ele: mas vai nessa tua força. Porque ele podia, mesmo sendo menor, mais pobre, mais fraco, ele tinha força para tirar, como eu tenho e você também tem. Amém? E quando você entende isso, começa a tirar essa força, aí o teu corpo começa a reagir, a tua mente começa a entender, aí você começa a ver as dores desaparecer. Porque tem muita dor, irmãos, que é emocional. Você vai no médico, o médico fala: você tem mais saúde do que eu. Mas por que eu estou sentindo dor? Por causa da sua mente. Você só pensa em coisa negativa, você só pensa em problema. A sua mente, todo dia você só pensa: não vai dar certo, não vou conseguir, eu estou mal. Você fala isso para as pessoas. Você nunca fala: eu estou bem. Mesmo que não esteja, eu vou ficar bem. Esse é o problema, sim. Por mais que você não esteja, mas tente falar: eu vou ficar. Não está, mas eu vou ficar. Você está mandando um comando para o corpo. Aí ele vai entendendo. As dores vão desaparecendo, os sintomas vão desaparecendo, e você vai se fortalecendo. Amém?